Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast sobre empreendedorismo, sobre finanças. Aqui a gente trata sobre vários assuntos legais para trazer crescimento profissional para você, seja você um empreendedor, seja você um profissional liberal. O meu incentivo é que você cresça na sua profissão, que você invista o seu dinheiro, não dependa do governo para nada. Não só do governo, né? Que você não dependa de familiares, né? Eu sempre brinco que sua mãe não é reserva de emergência, seu filho não é uma reserva de emergência. Então, o meu incentivo é que vocês sejam sempre dependentes, cuidem bem do próprio dinheiro, né? Evitem desperdício, que o eu do futuro de vocês vai agradecer. Hoje a gente vai mudar um pouquinho a pegada aqui, tá? A gente está sempre falando sobre empreendedorismo, a gente está sempre falando sobre finanças, investimentos, carreiras também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre se doar, sobre ajudar, sobre pensar no próximo também. Eu queria até fazer um pouco diferente hoje, abrir com um versículo que eu gosto muito, que é 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu gosto muito desse versículo porque ele... Aí eu sou meio polêmico, né? Mas assim, a minha visão, né, de cristianismo é isso. A gente não tem uma obrigação, a gente não tem um percentual. Tem gente que dá 5% do que ganha, tem gente que dá 20% do que ganha, 30% do que ganha, né? De acordo com a sua renda, de acordo com o seu momento. Muitas vezes a gente está num momento de dificuldade, às vezes a gente está numa fase melhor, pior, mas que a gente sempre possa arrumar um espaço para se doar. Tá? E às vezes você não tem condições de doar. Poxa, Hugo, eu não tenho condições de ajudar ninguém, eu estou desempregado, como que eu posso ajudar alguém? Como que eu posso doar, né? Seja 10%, ou seja, enfim, qualquer outro valor? Doe seu tempo. Né? Todo mundo tem um tempinho que a gente gasta, às vezes, fazendo uma coisa que não vai edificar muita gente, então doa. Né? Se você pode ensinar alguma coisa para alguém, ensine. Bom, e é disso e muito mais que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Eu estou aqui hoje com uma pessoa muito querida, que é o Guilherme e Gertrudes. Tudo bem, Hugo? Ana, desculpa. Prazer. Ana, eu tenho um pouco de dificuldade com o nome, então se eu esquecer, tudo bem, tá? Não, tranquilo. Até o final do episódio eu acho que eu gravo seu nome. Gente, pra quem não sabe, eu gravo um podcast com essa moça aqui, Os Dois Cavaleiros, tá? Que é o The Four Horsemen Podcast, que é a nossa outra personalidade, completamente, né? É o alter ego nosso lá. Mas fica o convite aí pra quem gosta de rock and roll, seguir a gente lá. Guilherme, seja muito bem-vindo, tô muito feliz com a presença de vocês aqui. Fala um pouquinho para quem não conhece, porque eu vou ser bem sério para você. Sou aquele cara desligado, às vezes focado. Eu não conhecia o Médica, cara. Não conhecia esse trabalho que vocês fazem. E para quem está assistindo que também não conhece ou ainda não conhece, fala um pouquinho do trabalho de vocês. Isso aí, Hugo. Obrigado pelo convite. Boa tarde, né, a todos. Ou bom dia, né? Quem vai estar nos assistindo, dependendo do local, do horário. Me chamo Guilherme, né? Sou responsável pela parte administrativa da Médica. Estou aqui junto com a Ana, que é responsável pelo setor de comunicação. A Amanda está ali nos bastidores nos acompanhando também, é responsável pela parte nutricional e também ajuda na parte administrativa. A Médica é uma instituição sem fins lucrativos, né, com atuação no 3º distrito, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, e em Muri, a gente está localizado, a gente tem um centro de treinamento voltado para treinamento, para capacitação, para orientação, né? Principalmente nesse período agora de chuvas. Então, a nossa equipe, a instituição, ela fica ali atenta, acompanhando os acontecimentos. A gente está em estado de alerta. Para as pessoas que não sabem, o nosso local está em estado de alerta por conta das chuvas intensas. Então, o trabalho da Médica aqui no Brasil resume basicamente com o trabalho com crianças e voltado com esta questão de treinamento e atuação em desastre natural. Bacana. Alguma coisa a acrescentar, Genivalda? Não, é basicamente isso mesmo. Para o pessoal que provavelmente vai acessar as nossas redes sociais, né, depois, vai ser possível conferir um pouquinho desses 2 trabalhos que são feitos lá, né? Como o Guilherme comentou, eles são um pouquinho diferentes, mas são próximos no sentido de que a gente trabalha com pessoas em vulnerabilidade, né? Seja pessoas em risco pela localidade que foi afetada por alguma catástrofe, seja por crianças que vêm de famílias que estão em vulnerabilidade, né, financeira, enfim, educacional, de qualquer outro tipo. Nutricional também, Guilherme comentou, a Amanda ali, nossa nutricionista, também faz esse trabalho de segurança alimentar, além de tudo isso. Então, quem for conferir nossas redes sociais, eu vou aproveitar para já puxar aqui @Médica_Brasil. Enquanto você assiste o episódio, você pode dar uma conferida lá e observar um pouquinho de tudo que a gente vai mencionar aqui no decorrer do episódio.
Caramba, bizarro. Dá pra ver que ela é responsável por comunicação, né? Ela falou 500 palavras sem gaguejar e sem atropelar nenhuma palavra, né? Eu falo meia dúzia de palavras aqui, já saio, até soluço sai no meio. Antes da gente iniciar de fato o nosso episódio, eu quero fazer um agradecimento rapidinho aos patrocinadores aqui que financiam esse projeto. Bom, primeiro é o Estúdio Realize, que desde o Jusimar, né, o antigo proprietário do estúdio, sempre me apoiou, né? Sempre esteve lá por mim, me dando todo o suporte, encorajamento para começar esse projeto de levar a educação financeira para as pessoas. E hoje a gente está localizado aqui no Cadima Shop, então você quer gravar o seu podcast, o seu curso digital, aprimorar o seu canal no YouTube, você pode contar com a gente aqui. A gente vai te receber da melhor forma possível, então entre em contato com a gente pelo Instagram ou pelo WhatsApp que está aqui na tela, faz o seu orçamento e vem aqui tomar um cafezinho com a gente, tá bom? Já ia mudar aqui o controle do ar-condicionado, maravilhoso. O curso BI, curso de idiomas, né? Curso de línguas aqui de Nova Friburgo, fica localizado ali na subidinha das Browns. Inclusive, a gente vai gravar um novo episódio em breve, tá? A gente vai falar sobre os benefícios de se aprender um novo idioma. Inclusive, a Ana fala inglês, né? Tem um episódio legal que vocês gravaram com Todos Podem Podcast, eu acho. Isso. Né? Que foi em inglês, né? Você foi como tradutora, né? Isso, com algumas pessoas responsáveis pela Omédica na Alemanha, né? Pela ramificação lá, a sede. A gente é uma ramificação com a sede da Omédica Internacional, que é mais focada nesse trabalho de desastres. É um episódio realmente bem legal. Vocês vão ter acesso a bastante história interessante de vida, né? Que o fundador da Omédica contou. E muito mais sobre, enfim, situações ao redor do mundo todo. Você é um caso, inclusive, que a gente pode falar que o inglês beneficiou, pelo menos dessa forma, né? Com certeza. Eu acho que uma experiência, não sei se você tem isso também, Ana, eu tenho uma satisfação, não falo inglês tão bem assim, mas eu tenho uma satisfação pessoal quando eu consigo interagir com uma pessoa em outro idioma, sabe? Sim, com certeza. Volta e meia já apareceu lá no meu comércio, às vezes, um missionário das Filipinas pedindo orientação, cara, onde tem... onde que eu posso comprar uma comida, onde que eu posso lanchar, onde tem um preço acessível e tal, e a gente conseguir desenrolar em inglês para dar uma satisfação. Dá sim. É muito legal. Eu acho que é um baita investimento para a vida toda, né? Porque você não vai esquecer a partir do momento que você aprende. E assim, você vai ter um universo novo ao seu alcance de coisas que você vai poder ler, ouvir, assistir, pessoas com quem você vai poder interagir. Então, é realmente algo muito importante para se pensar cedo, né? Com certeza. E não só para quem quer ter novas experiências. Às vezes a pessoa quer fazer um intercâmbio, quer crescer na sua profissão. Sim. Ou às vezes ela quer ter essa experiência internacional, seja por turismo, ou às vezes só se desafiar, né? Já foi comprovado que aprender um novo instrumento, você aprender um novo idioma, né? Fazer alguma atividade nova, né? Você está não renovando, eu não lembro o termo, mas trabalhando seus neurônios ali, né? Para que eles fiquem conservados o máximo de tempo possível, né? Então, se desafiar é muito bom e fica o meu desafio para vocês de aprender um novo idioma e com o BI, né? Curso de línguas, tá bom? Que é referência aqui na cidade já há muitos anos. E-contas, contabilidade, assessoria financeira, né? Quero agradecer inclusive a Duda e toda a equipe que cuida das nossas empresas também. Você, para qualquer lugar do Brasil, a e-contas, galera, atende gente de quase todos os estados do Brasil, seja você uma startup, seja você Simples Nacional, MEI, Lucro Real. A e-contas está aí com profissionais capacitados, especialistas, para poder te auxiliar da melhor forma possível. Se você quiser fazer uma consultoria empresarial também, um plano de negócio, você precisa fazer uma ampliação, seja qual for a sua questão, você pode contar com a e-contas, tá bom? Para fazer toda essa parte de planejamento com você. Inclusive, já me chamaram algumas vezes para fazer consultoria empresarial e chegando lá para fazer a anamnese do cliente, eu falar, olha, você não precisa de mim, você precisa de um contador, de um bom contador para poder te auxiliar nessas mudanças, né? Então, fica a minha recomendação para vocês, a e-contas, tá bom? Agradecimento também a Mirella Alvin. Não sei se dá para ver na câmera, mas eu estou com o aparelho, né, Invisalign. E é a Mirella que tem cuidado aí dos meus dentes. Inclusive vai estar aqui em breve também. Né? Infelizmente ela teve um contratempo agora, mas em breve vai estar retornando às atividades e vai dar uma entrevista super legal para a gente também. Quem acompanha o programa aqui pode ir lá fazer um orçamento com ela gratuito e pedir um descontinho, né? Se você for colocar o aparelho efetivamente, ela tem um desconto especial para os telespectadores, né, para os ouvintes aqui do nosso podcast, tá bom? Localizado ali no prédio da Boloca, pessoal, bem no centro da cidade. Ótima localização. E para você de todo o Brasil que quer anunciar a sua empresa, você pode anunciar aqui no DutraCast com planos a partir de R$ 75,00, beleza? Bom, sem mais delongas, depois eu agradeço aí nossos outros patrocinadores. Eu quero fazer uma pergunta. Vocês trabalham exclusivamente com crianças ou não? A Omédica atua todo o âmbito, como é que fala? Toda a faixa etária, digamos assim. Pode ficar à vontade, Ana. O nosso serviço de convivência, né? Até pela tipificação do serviço, né? A faixa etária que ele atende, por definição, vai dos 5 aos 14... De 16 a 15 anos e 11 meses, né? Vamos botar assim, dos 6 anos até os 16. Vamos botar assim, né? Dentro dessa faixa etária. Entendi. Como quem está assistindo a gente hoje
pode ajudar de uma forma que, às vezes, a pessoa não pode ajudar financeiramente, mas que outras formas a pessoa pode contribuir. Né? Inclusive, fazer um agradecimento, porque eu vi aqui a Nerd Bruto, vou até voltar aqui bem rapidinho, galera, porque eu conversei com o Rondinelli, esqueci até de falar com vocês, e o Rondinelli ficou de fazer algumas doações de alguns jogos de tabuleiro para deixar legal. lá com as crianças. A gente só não conseguiu acertar os nossos horários ainda, mas eu marquei com ele na próxima terça-feira, então acredito que em breve as crianças vão ter alguns jogos lá, pelo menos para poder trabalhar essa parte educacional, lúdica, né? Bacana, Poxa, que legal. A gente agradece, né? Surpresa muito bem-vinda, legal. Bom, né? Então, é o que eu falo, né? Então, às vezes a gente não pode ajudar financeiramente, né? Mas a gente pode interceder, né? Eu fui lá, falei com o Rondinelli, falei um pouquinho do trabalho de vocês. Ele, não, claro, eu só vim aqui que a gente combina, a gente vê uns jogos juntos aqui pra gente poder ajudar da melhor forma possível. Então, que outras formas, além dessa, as pessoas podem contribuir de alguma forma pro projeto? Olha, tem várias formas, né? Assim, a questão financeira nos ajuda muito. Então, assim, quando a gente recebe uma quantia em dinheiro, ajuda a gente, por exemplo, a financiar um passeio para as crianças, a melhorias das instalações, comprar algo para as crianças. Então, a parte financeira ajuda muito. Mas a gente sabe que todo mundo passa por dificuldades financeiras, oscila, tá tudo muito caro para todo mundo. Então, por exemplo, hoje a gente, dando um exemplo claro, a gente tem uma voluntária que é médica. Ela vai, a cada 15 dias, uma vez no mês, fazer um atendimento com as crianças na parte da manhã. Então, ela passa a manhã inteira olhando caderneta de vacinação das crianças, vendo se os exames estão em dias, medicamentos que essas crianças estão tomando, dá uma orientação para a família. Ajuda muito, porque as mães conseguem tirar as dúvidas, ela também consegue orientar as crianças de várias formas. A gente também tem uma psicóloga que também vai, uma vez, elas são irmãs, né? Então ela também vai junto com a doutora, ela é a doutora Débora, que é pediatra, e a doutora Denise, que é psicóloga. Então elas vão uma vez no mês ou a cada 15 dias para orientar as famílias. Então é uma forma de ajudar, muito valiosa, porque se fosse pagar um serviço como esse, quanto que seria? Sim. Então é uma forma de ajudar. Então a pessoa que está nos assistindo, às vezes, poxa, eu quero doar para uma médica uma doação de alimentos, leite, poxa, tem aqui uma TV, a gente tem uma campanha do Eletro Solidário, que muitas das vezes a pessoa não sabe onde vai descartar uma TV, um computador, pode estar direcionando para a instituição. Por exemplo, a pessoa às vezes está indo para Bom Jardim, está indo para Cordeiro, vai passar na praça de pedágio ali de Banquete. Ali tem uma caixinha que é destinada ao troco para o médico. Então, ela pode estar botando aí R$1, R$2, até aquele troquinho, né? Aquela moeda que muitas das vezes se perde dentro do carro. Ela colocando ali, vai estar sendo direcionada para o médico. Ano passado, a gente teve na praça de pedágio para recolher as moedas. A gente arrecadou quase R$900 de moedas. Essas moedas, com esse dinheiro que entrou de recurso, a gente financiou o ônibus para levar as crianças num passeio num hotel fazenda lá em Teresópolis. Então, assim, uma coisa vai ajudando o outro. E quantas pessoas que botaram moedinha ali que beneficiaram essas crianças? Então, assim, tinha moeda de 10 centavos, 5 centavos, 20 centavos, R$1, 50... Mas ajudou para a gente poder... Então, assim, a gente... Foi aquilo que eu te falei no começo, né? Nos bastidores. O nosso objetivo é de procurar as empresas. A empresa também que está nos assistindo quiser que a gente vá até a empresa, faça uma apresentação, buscar maneiras que possa ajudar. A gente vai estar aberto, a gente está preparado para isso, para tirar todas as dúvidas, como a pessoa pode ajudar, de que forma a pessoa pode ajudar. E vai ser muito bom, que vai estar ajudando nos projetos da instituição e, ao mesmo tempo, ajudando, né, de alguma forma, nessa parte de desenvolver a parte social, né? E aproveitando para adicionar também, às vezes, né, quando a gente fala que a gente trabalha com essa faixa etária de crianças de 6 a 16, colocando assim,
a gente também quer dizer com isso que a gente trabalha com essas crianças e as famílias dessas crianças. Então, assim, pode ser que o serviço ali de segunda a sexta-feira seja mais focado nas crianças, como realmente é. Mas a gente sempre promove eventos, né, em que as famílias participam, eventos sobre saúde da mulher, eventos sobre saúde no geral, sobre direitos, né? A gente sempre tenta levar mais informações para as famílias sobre, né, quais são os direitos deles, quais são os deveres deles, né, ali, como que é o ideal, né, o funcionamento daquele núcleo ali familiar, o que pode ser melhorado, né? Porque é um serviço de fortalecimento de vínculos, né? Um serviço de convivência. Então, a gente não faz isso só com a criança, né? A gente inclui a família. Então, às vezes, como o Guilherme comentou, pode não ser um pediatra, mas pode ser uma ginecologista, pode não ser né? Pode ser, às vezes, um profissional que vai alcançar a família, tá? Não especificamente a criança. Mas a gente também consegue abraçar esse serviço, também consegue receber esse profissional e direcionar para onde há necessidade, porque há necessidade ali, né, em todos os aspectos, na comunidade, na família, na criança. Então, a gente sempre consegue dar um fim, né, dar um destino para qualquer serviço, para qualquer doação, para qualquer pessoa que vem, né, de bom grado até a gente. Poxa, que legal. Então vai muito além do trabalho com as crianças ali, né? Muito além do futuro, né? Sim. Do presente mesmo, né? Das famílias ali. Isso é sensacional. Inclusive, então, se, por exemplo, vamos supor que eu seja um consultor financeiro, vai. E eu quero ir lá dar uma palestra para as famílias sobre finanças e sobre investimentos, incentivar a galera a investir, a quitar dívidas, né? Melhores formas para poder quitar as dívidas também. Então é possível, né? Sim. Caso você conheça um consultor financeiro, você pode estar indicando pra gente. Brincadeira. Não, mas sim, exato. E tem muita coisa que às vezes as pessoas pensam que não vai ser nada demais, né? Poxa, esse conhecimento que eu tenho é básico. Às vezes não é, né? Às vezes você pode estar acrescentando ali, falando pela primeira vez alguma coisa que aquela criança ainda não ouviu, ainda não conhece, né? Apresentando uma nova possibilidade de profissão para aquela criança, apresentando um novo vislumbre para o futuro dela. Então, sempre tem algo que possa se extrair, né, ali. Tem um exemplo que eu vou dar claro. É o Vito, é um rapaz que é amigos do vôlei, né? Amigos do vôlei, acho que eles jogam, acho que toda semana eles jogam lá no Miosote. É um grupo de amigos que jogam vôlei e eles fazem uma competição, tá sempre se reunindo. O Vito, ele nunca foi na médica. Ele manda uma mensagem no WhatsApp. Guilherme, e aí? Vocês estão precisando de quê? Aí, a última vez eu falei, a gente tá precisando de detergente, precisando de papel higiênico, precisando de leite, precisando de açúcar. Eu mandei uma lista do que a gente estava precisando. Ele fez uma campanha com esses amigos e eles se reuniram lá no Miosote. Me mandou mensagem, Guilherme, dia tal você consegue vir buscar? Consigo. Chegou lá, explicou para todo mundo o que era o projeto, para que ele estava pedindo. Agradeceu, a gente agradeceu, a gente pegou, colocou as coisas no carro. Você tem ideia? A gente tem papel higiênico até hoje. De tanta coisa que foi arrecadada e tá lá na instituição. Então, assim, é um gasto que a instituição já não vai ter. Eu acredito que até março a gente não vai precisar gastar com papel higiênico. Pode realocar, né? Outra coisa. Ele doou bastante. Detergente, por exemplo, não parece, a gente gasta por semana. Às vezes a pessoa fala assim, mas vocês estão gastando muito. Mas é um galão de detergente por semana. Por quê? São mais de 120 refeições por dia. Então, tem café da manhã, praticamente 70, 60 pessoas tomam café. Tem o almoço. Então, tem um almoço do turno da manhã, tem um almoço do turno da tarde. Ainda tem um café da tarde. Então, assim, toda hora tá lavando. Então, são coisas que gastam. E, assim, o Vito, a cada 6 meses, a cada 5 meses, ele manda mensagem, junta esse grupo, doa, e um rapaz que nunca teve na instituição. Assim, acompanha a instituição, ele veio através de uma conhecida, uma dentista também que é voluntária, que é a doutora... Jesus, agora deu um branco no nome da doutora. Doutora Priscila. Doutora Priscila. Que assim, uma pessoa foi puxando a outra. A doutora Priscila, ela... Por exemplo, a gente tinha uns casos lá de extração, uns casos mais graves. Ela ia com um grupo de dentista e ela fazia uma campanha, fazia um trabalho com aquele grupo
E aí isso ela foi indicando, a gente conheceu o Vitor através dela. Então assim, um vai indicando o outro, e são pessoas que muitas das vezes não tá no dia a dia da instituição, mas está ajudando, mesmo de longe, mas ajuda, entendeu? Então assim, toda ajuda é bem-vinda. Você, no começo do programa, você falou da questão de ajudar. A gente costuma dizer o seguinte, assim, qual é o sentido da nossa vida, né? Assim, deixando a religião de lado, mas qual é o propósito nosso? Assim, eu acho que, na minha opinião, o propósito nosso nessa terra é ajudar o próximo. Assim, não tem outro propósito. A gente tem que ajudar alguém. Mesmo que você não ajuda ali de pegar e atravessar a rua, mas você tem que fazer algo para ajudar. Senão, qual é o objetivo? Qual é a missão sua aqui nessa terra? Então, é ajudar em alguma coisa. Então, assim, muitas das vezes as pessoas têm muito ainda tem muito esse receio de doar. Pô, será que realmente esse dinheiro está chegando? Poxa, eu não me simpatizo, não me identifiquei muito com a médica. Mas você não precisa doar só para um médico, mas tem hoje, e eu tô aqui, eu sou um cara que não tô aqui para fazer propaganda, mas assim, eu sou muito aberto e transparente. A gente tem outras instituições também que realizam um belo trabalho dentro da cidade, que é o Laje, que é a Casa dos Pobres, tem a Casa da Criança, tem a Pestalozzi, tem a FAP, tem a PAI, tem a Missão Peixe, tem a Aldeia, LBV, você tem vários projetos. Às vezes, eu não gosto, não simpatizo com esse projeto, não simpatizo, me identifico mais com esse. Mas, assim, pelo menos ajudar de alguma forma, né? Fazer algo. Acho que é prazeroso, acho que você tem um sentido, e a sua vida só multiplica, entendeu? Quem é mais religioso, tem certeza que a vida vai sendo mais abençoada, mas às vezes a pessoa não é religiosa, mas tem certeza que tudo que você faz de positivo volta positivamente para você, entendeu? Então, é importante quem está assistindo, quiser ajudar de alguma forma, às vezes numa palestra, com uma doação, orientar, buscar, entrar em contato conosco, a gente está aberto a ir até essa pessoa, até as empresas e mostrar mais um pouco o nosso trabalho. Exato. E vou fazer outro adendo sem querer cortar. E às vezes a gente também não precisa ficar com aquilo na cabeça de eu vou doar um valor quando eu tiver um valor grande separado. Só vou contribuir se eu puder contribuir com R$200. Não, se a gente juntar 100 pessoas contribuindo com R$5... É isso que eu ia perguntar, se é possível isso. É possível, sabe? A doação mensal, a doação pontual. A gente tem diversos projetos que são feitos no decorrer do ano. O pacotinho de Natal, né? Se você sentir, né, mais esse apreço pela época das festividades, tiver uma motivação religiosa ou não também, pode doar um presente de Natal. A gente tenta sempre fazer esse laço, né, das crianças com os doadores. Mas, assim, a gente sempre fala isso com as pessoas também, né? Se todo mundo pensar que não faz diferença um valor baixo, aí ninguém doa. E aí, realmente, o valor não chega e ele não é transformado em alimento, ele não é transformado em oficina, ele não é transformado em nada. Mas se a gente tiver várias pessoas dando o que consegue dar, né, faz uma diferença muito, muito grande para a instituição, né? Então, é o que o Guilherme falou. Chamar uma pessoa que você conhece, que pode estar contribuindo com alguma coisa, ou então que pode ir lá se voluntariar, ou então só comentar sobre a instituição, porque você não sabe, né? Às vezes, daquele comentário, a pessoa passa para mais uma pessoa e aí ali já vira uma corrente, né? Então, eu acho que a ideia é essa. Quando a gente fala do dinheiro, é aquilo que o Guilherme falou. Ele se transforma em outras coisas, né? A partir do momento que ele chega na instituição, a instituição é super transparente com as doações, a gente faz uma prestação de contas muito legal. Ele sempre vai para algum lugar e tá sempre relacionado às crianças, seja no passeio, seja no alimento, seja numa coisa de manutenção, de produto de higiene, produto ali. A gente tem um consultório odontológico também, seja um produto para fazer a manutenção do consultório odontológico. Então, assim, ele sempre vira algo, né? Então, sempre vai ser útil, né? Mesmo que não seja uma fortuna, né? Porque a gente sabe que às vezes é muito inalcançável para as pessoas. Mas às vezes aquela doação pequena faz a diferença naquele dia, naquele momento, naquela refeição. Exato. Como essa doação do Ronde, né? Por exemplo, a criança vai ter uma opção a mais de brincadeira para poder fazer. Exatamente. Então, às vezes,
acha que não é muito, mas acaba fazendo diferença, né? E eu quero só trazer uma reflexão pro pessoal de casa, que às vezes a gente se envolve com problemas grandes demais. Eu vejo em rede social, pelo menos o que eu mais vejo é porque o Lula, porque o Bolsonaro, e não sei o que. Cara, tem um problema do seu lado que você pode estar ajudando a resolver, participando daquilo, né? Como a gente está falando ao médico, às vezes 5, 10 reais. Às vezes uma divulgação, quantos influenciadores grandes a gente tem aqui na cidade e quantos deles a gente vê com frequência divulgando projetos sociais, né? Então eu acho que é usar a rede social que a gente tem também para poder compartilhar, divulgar um evento. Às vezes a pessoa não pode ir lá. Cara, mas tem gente que tem 50 mil seguidores e fala, poxa, eu vou divulgar um trabalho da Médica lá, do Laje, né, que estão fazendo um trabalho legal, vai ter algum evento, eu vou ajudar na divulgação. Então eu acho que são muitas as formas que a gente pode ajudar e contribuir, né? Com certeza, com certeza. E muitas das vezes a gente conversa com as pessoas falam assim, mas lá é longe. Lá é longe, assim, não é porque é a Médica, mas você, cara, chega dentro da Médica é diferente, o clima. Você teve lá, né? Você sentiu a experiência. Realmente é um lugar muito acolhedor, entendeu? Então, assim, e você não precisa ir lá. Você pode ajudar de muitas formas. Ano passado a gente recebeu uma moça, não foi, Ana? Que doou uns brownie, um doce. Foi, a Camila. Ela tem uma confeitaria e ela falou que num dia, com uma sobra que teve de uma venda que ela acabou não finalizando, ela falou que uma coisa tocou no coração dela. Ela falou, vou doar isso aqui pra uma criança, pra algum lugar. Ela achou a gente, bateu lá na porta e pronto. Do nada, todo mundo tinha uma baita sobremesa gourmet legal pro lanche. Então, para as crianças foi o auge da semana. Olha que coisa simples, né? Foi uma experiência legal. A experiência a gente tende a não esquecer, né? Exato. Exatamente. E quantas crianças... Assim, será que aquelas crianças... quantas daquelas crianças já comeram um brownie daqui? Para muitas, provavelmente foi a primeira vez. Entendeu? A gente esteve no passeio do Hotel Fazenda, no final do ano... E aí eu perguntei às crianças, falei assim, criança, quantas crianças... quem aqui já foi num hotel? A gente estava com quase 60 crianças. Tinha bastante criança. Apenas uma criança falou que foi no hotel. Na verdade, foi numa pousada. Que ele foi numa pousada. Que acho que é uma coisa... É um retiro de igreja. E aí eles foram numa pousada. Foi um só. Então, assim, a gente... Porque hoje a gente vive uma vida, assim... Eu acho que as pessoas também vivem muito numa bolha. As pessoas não têm muito essa noção, por exemplo. Será que o outro tem acesso? E aí, muitas das vezes, as pessoas julgam essa situação. Mas também o cara é um preguiçoso. O cara vive de Bolsa Família. O cara... Cara, a gente não tá aqui para julgar. É nosso papel. Quem quer julgar, aí tem que ser juiz. Ser juiz para julgar. Quem julga é juiz. Então, assim, não cabe a nós julgar. A gente tem que ajudar a ter essa... E também tentar tirar essas pessoas desse pensamento, muitas das vezes. Então, para mudar, você tem que fazer a sua parte. Faz a sua parte, cada um fazendo a sua parte. A Médica fez, agora em janeiro, 32 anos. E aí eu mandei uma mensagem. Infelizmente, a nossa fundadora faleceu ano passado. E o nosso fundador ainda é vivo, que é o Wolfgang, que fundou junto com a irmã Beatriz. E eu escrevi um e-mail para ele, para agradecer ele, falando, a gente estava trocando e-mails, né? Ele manda, todo ano ele manda Feliz Ano Novo, Feliz Natal, e acabou que eu demorei a respondi só no começo do ano, e eu agradeci ele, falei assim, Wolfgang, obrigado, cara. Obrigado por... A gente está fazendo 32 anos essa semana, obrigado por fundar o Médica, por ter se dedicado a querer construir algo aqui na nossa cidade, porque o Wolfgang é um alemão, não é brasileiro, nunca tinha... Ele veio em Friburgo mais 1, 2 vezes, ele não sabia como que era a cultura, não sabia como era a realidade, e teve esse desejo de criar um projeto aqui que beneficia muita criança, muitas famílias, muitas pessoas. Então, olha só que coisa bacana, você construir algo, você contribuiu para construir algo e, cara, isso é uma coisa que ninguém tira. E outra coisa, ele criou o projeto, ele ajudou na construção do projeto, ele não vive o projeto, ele não está aqui. Porque também tem isso. Às vezes a pessoa criou essa caneca, ele fica, essa caneca é minha. Ninguém pode mexer nessa caneca. Olha, foi eu que fiz. Eu que fiz essa caneca.
tem uma regra para usar essa caneca. Gente, o que você faz com essa onça, a outra que não precisa ver, cara. Eu vou ficar nesse sentido. A gente até brincava agora na reta final com a irmã Beatriz, que a gente precisava divulgar o projeto, a gente precisava falar. Olha, vocês precisam falar do projeto. A gente precisa filmar vocês. Foi a primeira vez aqui no estúdio que a gente filmou os dois. Porque eles tinham muito isso, de não querer mostrar, de não querer divulgar, de não querer falar. Eu falei, não, a gente precisa... Vocês falem para as pessoas sobre o projeto, para as pessoas poderem doar, para as pessoas poderem entender o que é o projeto. E eles ficavam muito assim, a gente não gosta de comentar, a gente não gosta de falar. E assim, é importante. Mas também as pessoas também têm que entender isso. Às vezes a pessoa cria uma coisa e se torna dona daquilo e acha que aquilo é dela e não é. E assim, a UMEDIC, a gente sempre deixa isso muito bem claro. É uma organização da sociedade civil. Existe um presidente que tem um período, tem um mandato, e todo mundo que vai passando pelo projeto é para ajudar, né? É ali para contribuir, né? Hoje eu falo isso muito com a Ana e com o pessoal. Hoje nós estamos ali, a gente está de passagem. Daqui a pouco é uma próxima geração, próximas pessoas. E para estar do jeito que a UMEDIC está, muitas pessoas também se doaram. Então, a gente sempre, eu agradeço os presidentes que passaram pela UMEDIC, os gestores que passaram pela UMEDIC, os colaboradores que passaram pela UMEDIC, que contribuíram de alguma forma. Para a gente também ter hoje uma estrutura, ter uma condição de estar aqui hoje falando. Porque assim, a UMEDIC não começou ontem, já tem 32 anos. Então, também teve muito esforço, muito trabalho de muitas pessoas, né? Bacana. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a rotina das crianças, né? Como que elas vão para lá, como que elas chegam, como que são essas atividades, refeições. Fala um pouquinho pra gente da rotina. Ana, quer falar um pouco? Eu falei muito já, Ana. Não, então, a gente atende as crianças ali do 3º distrito, né? Para quem é de Friburgo, conhece Friburgo, a gente está localizado numa zona mais rural, né? O serviço de convivência. Pega toda aquela região ali, Campo do Coelho, Conquista, vai até São Lourenço, Barracão dos Mendes, né? Então, a gente pega toda aquela região ali, que como o Guilherme comentou, é um pouquinho mais afastada, né? A gente atende essas famílias lá. E essas crianças frequentam a instituição de segunda a sexta-feira, né, em 2 turnos, porque a gente atende, né, as crianças no contraturno escolar, então elas não deixam de ir para a escola, inclusive até uma exigência, né, até uma coisa que eles precisam manter ali, a gente está em contato com a escola sempre de continuarem frequentando a escola para poder frequentar o serviço, né. O serviço de convivência, ele tem essa vinculação, essa parceria com a assistência social, né, do município, com a rede socioassistencial, então a gente atende famílias ali que estão vinculadas ao CRAS, que já estão passando, né, a grande maioria, por um atendimento personalizado, por um plano ali realmente que está atendendo a criança, está atendendo a família, fazendo toda essa comunicação. Exatamente, legal. Fazendo todo esse serviço integrado em rede, né? E aí, lá dentro, eles têm diversos serviços, né, ofertados. Como eu comentei, a gente tem o atendimento odontológico, que não entra exatamente na especificação do serviço de convivência, mas a gente sempre teve, já faz muitos anos que a gente tem lá, em que as crianças passam por avaliações constantes, né? Tem um trabalho preventivo que é feito lá de forma, assim, sensacional. A gente sempre gosta de falar isso, né? O consultório limpo, super organizado. A gente chegou no ponto de as crianças não terem cáries, assim, não ter um caso entre as 110 crianças Sim. que a gente tem lá, mais de 100 crianças, e você não ter uma cárie, com trabalho de prevenção, né? Então, aqueles que chegaram com algum problema, passaram por um tratamento ali individualizado, que acontecia toda semana, e conseguiram sanar aquela questão, e não voltaram a ter mais, né, enfim, questões bucais. Então, é feito um acompanhamento que entra junto com as oficinas, né? Tudo uma coisa de conscientização. As oficinas, a gente tem uma variedade enorme, né, de serviços que são ofertados. Em épocas, a gente, né, inclui uma oficina e às vezes a gente dá uma pausa naquela oficina por questão dos profissionais, por questão dos voluntários, que a gente entende que oscila um pouco realmente, Sim. né? Mas assim, de todas as oficinas que a gente já teve, a gente já ofertou lá, a gente tem oficina de capoeira, que é muito, muito querida lá na instituição. As crianças, a gente vê que elas realmente se identificam, né? Elas processam muita coisa através do esporte.
esporte, né? Então a gente tem a oficina de capoeira, que vem junto com uma ukulele também, que é dessa questão mais tradicional, da dança ali, né? A gente tá voltando, né, com o Mineiro Pau. O Mineiro Pau, a gente também tem umas apresentações legais que as crianças aprendem sobre a cultura regional, aí dançam, trabalham juntos, enfim, fazem os adereços e tudo mais, é bem legal. Oficinas de artesanato, né? A gente tem teatro, que é feito com muita frequência no decorrer do ano. É teatro de Páscoa, é teatro de Natal, é teatro disso, é teatro daquilo. E eles participam, né, de todo esse processo do roteiro, da questão né, de nutrir a criatividade ali, ajudar a fazer as fantasias. É uma coisa bem interativa, bem legal. A gente tem biblioteca, para quem ainda não conhece o espaço, eu já deixo um convite aqui para ir lá conhecer, porque nossos portões estão abertos. É só mandar uma mensagem, é só entrar em contato, mas vou descrever um pouquinho para quem ainda não conhece, né? A gente tem biblioteca que é super bem equipada, acho que 99% dos livros da biblioteca são doações que a gente recebeu, né? Então é feito toda uma oficina de leitura com as crianças para desenvolver isso, que a gente sabe que às vezes, né, tá um pouquinho aquém no desenvolvimento deles, a leitura e escrita a gente entende que isso é uma dificuldade muito grande. A gente tem as oficinas de música, né? Atualmente a gente não tá com a oficina de música ativa. Inclusive, quem quiser enviar o currículo, estamos contratando, pra música. Que é uma das situações um pouco difícil, né? Assim, a gente encontrar... A gente já teve vários professores de música, né? Mas você ter ali o jeito de ensinar a criança. Às vezes você tem um profissional, uma pessoa muito boa mesmo, sabe tocar, mas não sabe ensinar. E é uma das coisas também que a instituição lá, o serviço é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E as oficinas, a gente não quer que a criança... A gente gostaria que a criança virasse um músico, mas pelo menos ela ter acesso. Então, dali a criança despertar o interesse, igual que você estava falando da questão do inglês. Tem mais uma opção, né? Até ano passado a gente... Ter contato, né? A gente tinha um inglês, né? Uma das colaboradoras... Porque é muito difícil encontrar um profissional. Aí a gente conseguiu um profissional. Assim, vou falar que a pessoa aceitou um preço simbólico. R$12 a hora. Um professor de inglês trabalhar por R$12 a hora. Não é fácil você conseguir. A gente encontrou uma menina muito prestativa. Acabou que depois ela recebeu uma proposta também. Questão do horário não estava casando, então ela saiu da instituição. Mas aí, uma vez, uma educadora me questionou, falou assim: Guilherme, mas as crianças... É muito difícil aprender o inglês. As crianças não vão aprender inglês em 1 ano, em 2 anos, 3 anos. Eu falei assim, concordo. Mas pelo menos ela teve acesso. Se a gente conseguir jogar, pelo menos ali, o interesse daquela criança, e aquela criança, poxa, eu quero aprender inglês. Pelo menos você deu interesse. Então, as nossas oficinas também, né, Ana, é muito baseada nesse sentido. Para você tentar despertar na criança o interesse. Não é que todos ali vão virar capoeirista, não é que todos ali vão virar... a gente tinha oficina de judô. Não é que todo mundo ali vai ser faixa preta. Mas, pelo menos... a criança teve acesso e despertou o interesse daquela criança em algo. Experimentar algo novo. Exato. E é aquilo que a gente sempre precisa parar para refletir, né? Às vezes o que é muito normal para você não é pro outro. O Guilherme até comentou, às vezes todos os dias você pede um iFood, come um doce gourmet e uma comida especial e tudo mais, mas essa é a realidade de todo mundo, sabe? Então, pensar nisso, às vezes você pode fazer um curso, às vezes você pode praticar um esporte, às vezes, né, a pessoa tem um pai, uma mãe muito esforçado que consegue colocar numa capacitação, consegue colocar num curso técnico, mas a gente sabe que não é a maioria das pessoas que passa por isso. A maioria das pessoas, infelizmente, tá realmente distante, né, de muitas oportunidades, e essas crianças acabam crescendo com uma distância tão grande de tudo isso que para de ser uma opção. Foi o que eu falei, né? Às vezes, o profissional, ele não tá levando uma informação para a criança, mas a criança tá vendo que existe um profissional daquele assunto, tá vendo uma mulher falando. A gente fez por 2 anos, eu acho, a visita da Patrulha Maria da Penha. E a gente prezava muito isso. A gente queria levar a Patrulha Maria da Penha porque é um assunto relevante para as famílias, é uma situação que, né, a gente sabe que vivenciam ali na comunidade, mas porque é uma policial mulher. Então, a gente está tentando fazê-los se sentirem representados, né? Então, eu acho que é muito questão disso de pensar.
poxa, às vezes eu posso acrescentar mais do que eu acho que eu tô acrescentando. Às vezes não é o conhecimento teórico, técnico. Às vezes, realmente, não vai sair um solista de lá, não vai sair um judoca, não vai sair nada disso. Mas a criança vai ver que se alguém consegue fazer, às vezes alguém que tá acessível a ele ali, tá dando aquela atenção a ele, talvez ele consiga. Talvez ele não precise desistir, sabe? Talvez ele não precise entrar nesse ciclo, infelizmente, de... a gente sabe que isso acontece, né? Desistir de estudar, desistir de buscar um emprego melhor, desistir. A gente sabe como são essas coisas. A gente vê na comunidade que, infelizmente, é uma situação que muitas famílias vivenciam, né? A gente sabe... Crianças que o irmão mais novo é da instituição, mas o mais velho não é, e o mais velho já tá numa situação de vulnerabilidade, já tem a própria família, já... Então, assim, é isso. Eu acho que um pedaço é o conteúdo, que é legal ter acesso, ver, é diferente, expande a mente e tudo mais. Mas o outro pedaço é isso. É você fortalecer aquela comunidade, dar esperança naquela comunidade, sabe? De, poxa, a gente tem isso aqui, a gente pode ter isso aqui, né? A gente pode praticar esporte, a gente pode estudar outras línguas, a gente pode fazer tudo isso porque não tem nada que diferencie a gente de outras pessoas, sabe? Que também fazem isso. Então, pensar por esse lado também, quando você for ofertar um serviço voluntário e tudo mais, porque você tá sendo um exemplo, um espelho ali, né? E... agora, no momento, igual que a questão da oficina de música, a gente tá sem, a oficina de inglês, a gente tá sem. E isso faz falta pra rotina das crianças. É uma coisa que eles sentem realmente falta. Porque, assim, a gente não tá lidando com crianças, famílias que têm, né, uma renda muito alta, que tem, às vezes, os pais e as mães, avós, tios, a gente sabe que trabalham longas horas, não tem tempo para ficar com as crianças, né? Às vezes, mesmo que trabalhem em casa, alguma coisa assim, a gente sabe como é que é complicado, né? Então, tendo aquela outra referência, tendo aquilo ali, é um acalento pro dia da criança, é uma coisa ali, é um doce, é uma aula, é uma informação que ela tá levando pra família dela aquela informação, a família dela não tem aquela informação, sabe? Então, assim, pensar nisso, isso é importante também. Eu vejo nas campanhas políticas, sem querer falar de política, mas você vê na campanha política, o pessoal só fala de, assim, saúde, educação, é o que todo mundo gosta de ouvir. Segurança. Eu nunca ouvi... é o que vende. Ninguém falar assim, poxa, vamos construir um parque aquático para a comunidade carente, para o pessoal ter acesso. Vou montar uma área de lazer para o pessoal. Ninguém pensa nisso, cara. A galera baixa renda, o pessoal não olha nesse sentido. Acho que o cara só tem que... saúde, educação... Até porque não muda, né? Desculpa te cortar, mas já trouxe vereadores aqui de esquerda, de direita, entra prefeito, sai prefeito, e Raul Sertão é a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Então, sim, não muda de um prefeito para o outro. E as pessoas têm que ter um momento de lazer, entendeu? As pessoas também têm que ter um momento de lazer. Então, muitas das vezes... eu falo um dado, você pode pegar aqui e pesquisar na cidade. Isso aí eu arrisco a dizer. Mais da metade dos friburguenses sabe nadar. Não sabe nadar. Quem sabe nadar, ou o cara que mora na praia e vai aprendendo lá, ou o cara de classe média alta que o pai paga a natação. Aí, pode pagar um clube. Pode pagar um clube. Coisa assim, né? Mas a criança carente, como que ela aprende a nadar? Então, parece coisas bobas, cara. Mas assim, as pessoas não pensam nessa questão do acesso. Eu falo isso muito com a Ana, um dos desejos que eu tenho muito grande, isso é um desejo meu particular. Tinha muita vontade de tentar levar umas crianças no aeroporto. A gente sabe que para pegar um avião já é um pouco mais difícil, fica um pouco mais caro. Mas só para a criança sentir aquele ambiente do aeroporto. Ver um avião de perto já é legal pra caramba. Gente, todo mundo se transforma. E ver a diversidade de pessoas que estão ali. Ver pessoas falando outras línguas. Ver gente... Outra cultura. Uma vestimenta que ela nunca viu. Sabe? Isso explode a cabeça. E ali você vem um cara todo ali arrumadinho, de terno, gravado. Daqui a pouco vem um cara todo de chinelo de dedo, empurrando o carrinho. E assim, todo mundo tranquilo. E tudo ali, ninguém fica olhando ninguém, não tem discriminação com ninguém, todo mundo tá na correria de querer embarcar. E é uma coisa que ali vira a chave. O cara vira a chave. Que ele começa, poxa, eu quero mudar, eu quero ter mais acesso a isso, eu quero proporcionar a outras pessoas para ter acesso. Tem mais coisa no mundo, né? Do que só a minha realidade. Friburgo não é só Campo do Coelho, Friburgo não é só conquista, não é só
terra nova. Porque acaba que as pessoas, elas vão criando uma rotina. Ela vai ficando aquele vício ali. Pá, entra ano, sai ano. E não tem expectativa. Porque ninguém injeta expectativa. Ninguém injeta pro cara mudar. Entendeu? Então, assim, a gente também faz esse trabalho lá no médico. Eu sempre falo muito de valorizar o pai e a mãe. Acho que você tem que valorizar seu pai e sua mãe. Ou se você não tem seu pai e não tem sua mãe, você tem que valorizar quem te cria ali, o seu responsável legal. Aceitar o que eles podem te oferecer. Porque também, às vezes, a gente também trabalha muito nessa criança. A criança não ficar questionando. Porque é triste. O pai, muitas das vezes, não pode te dar uma chuteira da Nike, mas pode te dar uma chuteira da Pênalti. E você vai ficar... Poxa, pai, eu quero essa com símbolozinho. A gente orienta muito as nossas crianças, conversa muito isso com eles, de não julgar também, muitas das vezes, a escolha do pai e da mãe. Mas aí você está tendo ali um monte de espelho. E você vê, cara, agora você tem a oportunidade de você mudar. Corre atrás. A gente trabalha muito isso também, entendeu? Trabalha muito isso com as crianças, de orientar elas, de mostrar para ela que existe uma possibilidade de mudar. A gente sabe que é difícil. Não é fácil. Furar a bolha. Não é fácil. Mas se a criança ter uma boa vontade ali, ter uma rede de apoio, ter pessoas que realmente incentivam, vai sim, cara, dá certo, eu tenho certeza. Entendeu? Ninguém vai pro caminho errado porque quer, entendeu? Ninguém faz as coisas erradas porque quer. É porque, infelizmente, não teve uma rede de apoio. A pressão é muito grande, né? Direcionando pro caminho errado. E muitas das vezes, até dentro de casa, isso eu te falo, eu tenho experiência disso e a gente convive, vê. Muitas das vezes, até dentro de casa, você não tem apoio. Não é referência. Não. Você não tem um tio que te apoia, você não tem uma tia que te apoia, você não tem nenhum irmão, não tem ninguém que te apoia. Todo mundo não vai dar em nada. Uma palavra, né? Eu reparei já com algumas crianças, assim, tipo, de ver eu e minha esposa, né? Tipo, eu chego em casa, sempre dou um beijo nela. Quando eu saio também, quando eu chego em casa, ela me recebe com um abraço. E eu reparo que muitas vezes algumas crianças olham assim, não estão acostumadas com aquilo, ficam olhando assim. Teve uma vez que a criança perguntou: mas por que você está beijando ele? Não, porque ele chegou em casa, eu estou feliz que ele chegou em casa. Porque ele chegou aqui agora, no comércio aqui e tal. Depende de onde a gente esteja, às vezes a criança fica olhando assim. Eu vejo que é porque às vezes não tem uma referência disso em casa, sabe? Não tem às vezes até verbal, às vezes é algo simples, né? Um carinho, mas às vezes é algo verbal, tipo, tenho orgulho de você, eu te amo, né? Sim. Um beijinho de boa noite. Meus sobrinhos, quando vão lá em casa, sempre dão um beijinho de boa noite, falam te amo, né? Tenho bons sonhos. E às vezes falta isso, né? E às vezes é algo simples que faz toda a diferença, né? Sim. Às vezes, lógico, eu sei que nem todos os pais têm condições de pagar a melhor escola, de pagar o curso que poderia pagar para o filho, mas o trabalho que vocês fazem de auxiliar na educação das crianças, acho que faz toda a diferença. E que fique aí para os pais, né? Eu sei que às vezes você quer dar o melhor, você não pode dar o melhor que você gostaria ou aquilo que você acredita que é o melhor, mas às vezes o melhor é você. Né? As palavras que saem da sua boca, né? Enfim. Tá presente, né? Às vezes é a presença ali. Né? Até porque o mundo, depois que as crianças crescerem, o mundo já vai revirar a vida delas de cabeça para baixo, né? Então, que pelo menos elas têm essa base tranquila dentro de casa, porque a gente sabe que depois que a gente sai ali da asa dos pais, que a gente vai encarar o mundo, que o mundo é um lugar muito doido. Né? Muito tenebroso muitas vezes, né? Então, faz muita diferença, assim. Eu quero agradecer muito a vocês por terem comparecido aqui. Infelizmente o tempo passa rápido, né? Mas eu queria que vocês deixassem os contatos. Aliás, antes disso, diga como que as pessoas podem chegar a vocês para fazer doações, né? Já foi falado aqui que não tem valor mínimo, né? Se a pessoa quiser fazer um Pix de R$5, de R$10, ela vai conseguir, né? Sim. Então, passa os contatos aí, como que a gente pode ajudar. Com certeza. O topo do funil é o nosso Instagram. Lá tem todas as informações que vão te levar, né, até onde você quiser chegar, seja para fazer um voluntariado, seja para fazer uma doação, uma parceria. Então, antes de mais nada, recomendo dar uma olhada nas nossas redes sociais, @médica_, aquele tracinho embaixo, Brasil. Lá a gente tem os destaques explicando, né, como fazer doação de itens, de alimentos, de valores. E lá a gente tem os nossos contatos também. Você vai falar diretamente comigo, com a Ana da comunicação, no 22 997 57 6184. Lá no Instagram tá bem acessível essa informação. E aí eu posso tirar todas as suas dúvidas, né? Independente do tipo de doação que você queira fazer, posso te direcionar, te orientar, passar mais informações sobre o projeto também, né? Ainda mais quando a gente sai do âmbito da pessoa física, a gente entende
que às vezes, né, a gente precisa apresentar alguns dados, algumas informações. Sim. E a gente tem tudo isso, né, para passar para você, pessoa física que quer doar 5, 10, 15 reais, e para você também que possui uma empresa, né, que quer fazer uma parceria com a gente, quer vincular o seu CNPJ à instituição como um padrinho, como um parceiro, como um apoiador oficial, entre em contato com a gente. Também temos o e-mail, que é contato@medicabrasil.com.br, bem simples de lembrar. Por lá também você pode solicitar uma apresentação, solicitar, né, uma marcação de reunião, tirar as suas dúvidas, que a gente vai estar 100% disponível. E vou trazer mais ainda o nosso Pix, caso você assistindo o podcast aqui já queira puxar o celular e fazer uma doação, né? A chave CNPJ nossa é 86786-449-1000 ao contrário 42. Então, volta no vídeo aí, se quiser, né, dar uma conferida. A gente aceita doação a partir de qualquer valor, a gente aceita, né, o apoio do trabalho voluntário. Caso você queira abrir o seu espaço para receber as crianças como um passeio, caso você queira, né, tá fazendo alguma outra parceria maior, de longo prazo com a gente, né, uma doação constante, algo do tipo, a gente pode conversar, te direcionar direitinho, chegar num acordo que funciona legal para todo mundo e chegar no nosso objetivo final, que é levar o melhor possível para as crianças. Então, o Médica_Brasil no Instagram. Entra em contato pelo WhatsApp, pode mandar mensagem por DM, pode mandar carta, pode mandar tudo que a gente vai receber e vai responder. E se quiser procurar também, às vezes presencialmente, ir até a instituição, né? Exato. A gente fica localizado na rodovia RJ 130, né? Na Friburgo-Teresópolis, no quilômetro 17, após o apiário. Ali fica o projeto, que é a matriz, é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Então, ali de segunda a sexta, das 7 até as 5 tem alguém ali, então é só chegar ali, apertar o interfone, alguém vai te receber. Tem em Muri, que é na Avenida Walter Machado Tedim, 2818, depois do antigo chimarrão do lado direito. Então ali é um local, ali às vezes tem, ali também de segunda a sexta, então assim, de 9 até as 5 sempre tem alguém na casa, mas pode fazer também contato através das redes sociais, o telefone. A gente ainda não tem o site, nosso site está em construção, mas acredito que até o final do ano vai estar pronto para acessar, e aí ele vai ter todas as informações. Mas basicamente é isso, pode procurar a instituição também presencialmente, às vezes a pessoa fica à vontade. É só procurar aí nesses endereços. Fazer uma tour do espaço, apresentar tudo. As crianças com certeza vão receber muito bem, porque eles adoram receber visita. Vai ser uma experiência muito legal para quem quiser ir lá realmente. Eu amei conhecer o espaço e, assim, quero muito um dia poder contribuir de uma forma mais substantiva, que faça realmente a diferença. Mas o que vocês falaram, né? Vamos começar com um pouquinho. Não, você já está ajudando demais. Eu ia falar isso. Então, para quem não sabe, né? A Almédica tá com uma super novidade agora em 2026, que é o podcast da Almédica, né? A gente fala um pouquinho sobre esses serviços que a gente oferece, a gente fala um pouquinho... Vamos falar, né? Acabamos de começar. Vamos falar um pouquinho também sobre essa questão dos direitos sociais, vamos trazer diferentes profissionais para poder, né, orientar as pessoas, para entenderem melhor como funcionam projetos sociais, né? O que são as organizações da sociedade civil, como você pode apoiar, para quem faz parte já de alguma organização da sociedade civil. A nossa ideia é trazer mais informação também, né, sobre como buscar, né, outras fontes de renda, como fazer ali o angariamento de fundos. Veio a palavra em inglês na minha cabeça, eu me confundi. Mas assim, a gente quer promover bastante informação relacionada ao terceiro setor, né? De um jeito acessível para as pessoas, com um linguajar, né, bem aberto, de diálogo, realmente, que as pessoas possam se sentir à vontade para tirar dúvidas, né? Para chegar até nós, não só para conhecer o projeto, né? Mas, enfim, para conhecer outras possibilidades também, como o Guilherme falou, outras instituições, né? A gente está aberto para recebê-los também. E isso tudo com a parceria aqui do estúdio, tem que ressaltar isso, né? A gente fez essa parceria com o Hugo, que conheceu o projeto lá, foi pessoalmente lá visitar. E assim, tá abrindo espaço aqui pra gente, então quero aproveitar também para agradecer de novo por essa oportunidade, porque é isso, né? Quanto mais a gente falar disso, eu acho que mais vai ser disseminada essa ideia de que todo mundo pode ajudar, né? Então, muito obrigada pela parceria aqui do Estúdio Realize, do Hugo, né? Da pessoa do Hugo. E é isso, acho que vai ser bem legal pra gente ter esse espaço aqui no podcast. Eu que agradeço, né? Falo meu nome, o nome da minha esposa também, que é minha sócia aqui.
Eu que agradeço a oportunidade de estar contribuindo, mesmo que de uma forma inicialmente simbólica ainda com esse projeto. Antes de encerrar, eu queria fazer uma recapitulação bem rapidinho aqui, que é a Almédica hoje está sem instrutor de música, certo? E de inglês também. Então, quem estiver assistindo e quiser entrar em contato com vocês, por favor, entre em contato, galera. E tem alguma coisa que hoje seja um pouco mais urgente, de repente? Lógico que, assim, quando a pessoa faz uma doação em dinheiro, vocês podem direcionar aquilo da melhor forma possível, de acordo com a necessidade daquele mês. Mas tem algo que vocês, de repente, queiram direcionar? Poxa, olha, esse mês a gente está com um pouco de dificuldade, quem pudesse fazer, de repente, uma doação. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa está financeiramente apertada ali, mas, poxa, ela tem um comércio, ela tem um estabelecimento. Olha, eu posso fazer uma doação aqui de uma caixa de detergente, não sei, um café, alguma coisa assim. O gasto hoje, assim, diário da instituição é com material de limpeza, então, assim, detergente, papel higiênico, pasta de dente, leite, que é um consumo, ainda mais agora, está muito frio. Então, inclusive, a gente até liberou as crianças até a repetir, porque é realmente muito frio. Então, a criança dá aquela reforçada no café da manhã. Então, biscoito. Então, essas doações são muito bem-vindas, né? Então, ajuda muito a instituição, até para a gente poder manter o projeto. E aí, acaba que a gente economiza e consegue direcionar o dinheiro para outras coisas. A gente está num período agora de reforma também, então, está pintando as salas, está organizando. A gente se inscreveu agora num edital que a gente está muito esperançoso que a gente possa ganhar e possa passar nesse edital, que vai ajudar a comprar cadeira, mesa, armário para as salas. Então, assim, tenho certeza que vai ajudar muito. Então, quem está assistindo aí quiser doar, pode entrar em contato aí com a gente. Perfeito. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu agradecer. Estou muito feliz de ter conhecido vocês. Principalmente você, Guilherme. A Genivalda também, brincadeira. Gente, fica mais uma vez aqui o meu convite para quem quiser assistir o meu podcast com a Ana lá. São duas pessoas totalmente diferentes das que estão aqui agora. Quem gosta de rock and roll, quem gosta de se divertir, acompanha a gente lá. Já assistiu, Guilherme? Ainda não, vou assistir. Tem que assistir a gente lá, cara. Não nos julgue, mas assista. Não, vou assistir. Pode deixar, vou seguir e vou assistir. Não vou falar que eu assisti, que é feio, né? A pessoa já... assisti. Não, vou assistir sim. Inclusive, você é cristão, né? Eu tô perturbando o pessoal para fazer um episódio de bandas cristãs lá, né? Então, em breve, a gente vai gravar, né? É sempre uma questão os temas, né? Assim, a gente decide, fica com um selo lá, porque a gente decidiu 2 horas antes de começar a gravar, mas enfim, né? Uma hora vai. Acontece só de vez em sempre. Não é assim também, toda semana. Eu queria só fazer uma chamada rapidinho. Eu falo, às vezes, do conteúdo cristão. Hoje até... Engraçado, hoje a gente fica às vezes com receio de falar algo cristão, algo da Bíblia, porque tem muita gente se usando disso tanto para vender, principalmente na política e tal, que tá algo chato, né? Influencers usando isso para poder vender curso e tal. Mas eu quero citar, porque assim, eu sou cristão, então não tem como não falar. E a gente tá falando para um país que a maioria de pessoas cristãs também, né? E a nossa crença, eu acho ela muito bonita, porque... Deus, ele não cobra rituais da gente, e a forma que ele nos ensinou de servir a ele é no próximo, né? Então, quando Jesus fala... Eu tive preso, vocês não me visitaram, né? Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber, né? Aí os discípulos perguntam, mas Senhor, quando que isso aconteceu? Mas quando você deixar de fazer qualquer um desses pequeninos a mim, também deixaram de fazer. Então é muito legal isso, cara, que Deus ele se manifesta nas nossas vidas e a gente pode servi-lo através do próximo. Tem várias parábolas na Bíblia, né? Inclusive do bom samaritano, né? Poxa, o samaritano era tido como alguém totalmente recluso por ter uma crença um pouco diferente ali do judeu tradicional, e Jesus fala, não, aquele cara que chegou ali, o samaritano que ajudou aquela pessoa que foi roubada e foi machucada e foi largada na estrada ali. Então esse cara, né, teve a bênção de Deus. Então que a gente possa realmente servir a Deus no próximo. Então às vezes, eu repito, né, a gente está muito preocupado, não que a gente não deva se preocupar com política, com o Brasil como um todo, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouco mais para dentro da nossa casa, para nossa vizinhança, para nossa cidade, né? Então só isso que eu queria deixar para vocês, né? Entre em contato com a médica, visite, marque uma visita lá, entre no Instagram. Depois a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também para vocês poderem ter acesso de uma forma mais fácil, tá bom? E você da TV Real, da Rádio Comunidade que está acompanhando a gente, peço sempre que você abra o celular rapidinho, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, esse mais do que todos, para a gente alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? E sucesso é uma questão de decisão, pessoal. Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Sim.